A palavra de hoje é Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou lhe dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Jesus aqui nada respondeu. E é interessante isso, você analisar como Jesus reagiu quando foi acusado. Quando ele sofreu a afronta, ele estava sendo condenado por um crime que não cometeu, estava sendo injustiçado. O próprio governador percebeu que por inveja as pessoas o tinham integrado e o estavam acusando. E ele não respondia nada. Ele simplesmente ficava quieto. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Tinha consciência de que ia ser crucificado. Mas a sua reação demonstrava o amor que ele tinha pela humanidade. Como será que Jesus conseguiu suportar tamanha afronta? Como será que Jesus conseguiu se manter calmo no momento de acusação, no momento de angústia, de tristeza, no momento que todos, uma multidão estava contra ele? No momento em que ele próprio via que o governador via que ele era inocente, mas que tinha as mãos atadas, porque tinha que fazer a vontade do povo. Ele percebia tudo isso ao seu redor e se mantinha calmo. E ficava quieto e nada respondia. A tranquilidade, a paz interior que Jesus sentia, vinha de Deus. Mas Jesus também foi um homem terreno, também esteve na terra, também foi um homem que sofreu na carne, sentia dor. E ele passou por muita aflição antes de chegar a esse momento. Mas ele orava muito. Ele buscava no Pai a sua força espiritual. Muitas vezes nós somos afrontados e não sabemos ter a reação que Jesus teve. Muitas vezes nós somos acusados, condenados, julgados. As pessoas nos afrontam, nos acusam, falam bobagens a nosso respeito. E nós não conseguimos ter a mesma reação que Jesus teve. Porque nos falta orar. Nos falta nos colocar diante do Pai. Jesus tinha sentimentos. Ele sentiu a dor da acusação. E, gente, eu acho que não tem dor pior para se sentir na terra do que a dor na alma. Porque quando a sua alma fica abalada e ferida, machucada, alguns não reagem e alguns só conseguem chorar. Alguns ficam tão presos que o sentido da vida acaba, que a vontade de ir para o trabalho acaba. Porque são afrontados muitas vezes  Nós, por servirmos a Jesus, somos afrontados.
Nós somos muitas vezes acusados, muitas vezes somos condenados, somos julgados. Sabe, não, a todo tipo de pedrada o diabo arruma para nos lançar. A pedra redonda, a pedra com ponta, a pedra lascada, sabe? Pedras grandes, pedras pequenas, todo tipo de palavras, de acusações, de condenações, de injustiça, ele arruma para vir contra os cristãos. Mas nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para a cruz. Havia um propósito na vida do Senhor que ele deveria cumprir. Então ele não poderia ficar olhando para acusações, para condenações, para julgamentos. Ele sabia que Deus o justificava, que Deus era seu advogado, que o Pai era o seu advogado. E nós temos esse mesmo advogado a nosso favor. Jesus Cristo intercede por nós. Então, muitas vezes, nós sofremos afrontas, nós não precisamos revidar. Nós não precisamos falar nada. Nós não precisamos reagir. Nós temos que simplesmente ouvir, meditar, assimilar aquela palavra e tirar ela fora do nosso coração. Tirar ela fora. Jogar fora. O que não presta, não devemos deixar ficar remoendo na nossa alma. Não teve pessoas que foi mais injustiçada do que Jesus, condenado sem pecado, acusado de coisas que não fez, inventaram mentiras contra ele e ele simplesmente não falou nada. Nada. O próprio governador se admirava. Por que ele não se defendia? Por que ele não se defendia? Nós não podemos exercer a justiça com as nossas mãos. Quando somos afrontados, quando somos humilhados, quando somos condenados e injustiçados, ore a Deus. Ele é a tua justiça. Dobre seu joelho, chore diante do Pai. Faça a sua oração. Fale para Deus, não com sentimento de vingança em sua alma, mas com sentimento de perdão. Perdoa as pessoas que te acusam, perdoa as pessoas que te condenam, perdoa as pessoas que te afrontam. Coloque para fora do seu coração tudo aquilo que te feriu, mas libere perdão à pessoa que te ofendeu. Porque quando você fazer isso no reino espiritual, você estará livre. E tudo que você colocar as tuas mãos será bem-sucedido. Aprenda isso. Não revide. Não tente agir pela força do seu braço. Você tem um Deus que peleja por você. Você tem um Deus que olha por você. Você tem um Deus que é um advogado fiel na sua vida. Você não precisa ficar ofendido, humilhado por afrontas. Você tem que orar a Deus, chorar diante de Deus aos pés do Senhor, porque a alma fica machucada. Colocar para fora todo sentimento de amargura, de dor e liberar perdão para quem te ofendeu. Que o mais ele fará. Jesus foi humilhado aqui, foi condenado, foi pisado, foi machucado, foi injustiçado. Ouviu coisas que não eram verdades a seu respeito, mas ficou mudo e foi para a cruz. Só que tem uma coisa, Jesus saiu dela. Ele venceu. A cruz hoje está vazia para servir de exemplo para você. Que Ele é o nosso Deus. Ele venceu a morte, Ele venceu as afrontas, Ele venceu as acusações, Ele venceu tudo nesta terra. E Ele disse na sua palavra, no mundo vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Porque Ele diz na sua palavra que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados. Porque nós não ouvimos, mas acreditamos nele. Nós não enxergamos Ele com os nossos olhos naturais, mas cremos nele